Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Natasha. E aí, galera, como é que vocês estão? Me contem. Eu tô muito bem, obrigada a quem quer saber. E eu sei que vocês estão estranhando bastante esse tipo de vídeo, nesse formato principalmente. Mas é que de um tempo pra cá eu tenho pensado da maneira que eu gravo os vídeos e o que é que eu quero trazer aqui pro canal, né? Eu não quero ficar só presa a fazer vlogs sobre a minha vida aqui. Eu quero também conversar com vocês e contar um pouco sobre relatos que aconteceram comigo, aconteceram com outras pessoas, como é o caso do Na Me Ajuda. E, enfim, eu acho que um conteúdo de áudio é uma maneira bem relevante pra gente conversar de uma maneira assim, sabe? Mais aberta e mais íntima até. É... Terça-feira agora, né? Já são quase 6 horas da noite. Deixa eu olhar aqui a hora para ser mais exata. 6 horas e 1 minuto de uma terça-feira. E aqui onde eu tô o céu tá bem claro, né? Mas isso acontece por causa do país e da localização dele no globo terrestre, né? Como a gente tem entrado agora em tempos quentes, fica um pouco mais claro até mais tarde e chegando a ficar até o sol assim raiando no céu até quase umas 10 da noite, mas a gente ainda não chegou nesse momento. Enfim, eu tava dando uma aqui de música do tempo pra familiarizar a galera que quer me imaginar agora nesse momento. Como um primeiro tema de vídeo, eu pensei em falar um pouco sobre relacionamentos, porque eu sei que muita gente gosta desse tipo de assunto, né? Mas relacionamentos através de aplicativo. E é isso, galera. O tema de hoje vai ser esse, né? Relacionamentos de aplicativo. Tem muito aplicativo aí hoje em dia no mercado para você encontrar pessoas de diversos gostos e tipos aí. Tem o, sei lá, Tinder, Badoo, Happner e uma infinidade mais, né? E eu lembro que eu até tentei entrar nesses aplicativos quando eu tava solteira. E era bem engraçado, porque a maioria dos caras, eu não sei se acontece isso para os meninos também, mas a maioria dos caras só querem comer as meninas e eles usam aquele aplicativo como um menu de degustação. E pelo menos era assim que acontecia comigo na minha cidade, com a maioria das pessoas que eu conversava, né? Minhas amizades também me falavam que era esse tipo de coisa que existia lá naqueles aplicativos da vida. E eu conheci alguns caras assim, fiquei conversando, na verdade, com alguns, muitos, e com outros eu cheguei até a conhecer de verdade, a ficar, só ficar mesmo, nada além disso. E eu lembro de um cara que ele se dizia cineasta, lá de João Pessoa, eu não lembro o nome dele, de verdade eu não lembro, e se eu lembrasse eu também não citaria. E aí ele era metido a meio hippie, assim, sabe? E eu tinha acabado de sair do meu primeiro relacionamento, e fazia acho que mais ou menos uns 2 meses que eu tava solteira, não sei, não lembro direito. Sou péssimo com essas coisas de datas. E eu, com a minha inocência, achando que aplicativos da vida serviam pra alguma coisa, tava meio que procurando alguém pra me escorar. Hoje em dia eu falo que é isso, me escorar, mas naquela época eu achava que eu ia encontrar alguém bacana, que, sei lá, ia me ajudar a superar o meu ex, enfim. E aí eu lembro que eu conversava com muitas pessoas e, enfim, voltando ao assunto lá daquele cara, o cineasta. E aí eu, na minha inocência, eu conversava com as pessoas querendo conhecê-las, né? Através de conversa, através de mensagem, enfim, inserindo a pessoa mesmo no meu dia a dia. E eu lembro que eu conheci esse cara, dei match com ele e eu contei, né? O que ele perguntou pra mim o que eu tava procurando lá no aplicativo. Eu contei que eu queria conhecer alguém legal
que quem sabe futuramente virasse um relacionamento, mas por enquanto eu só queria ali amizade e conhecer pessoas. E aí o cara me chamou pra ir pra casa dele. Acho que isso com umas 3, 4 horas de conversa. Eu fiquei tipo, meio o quê? Só que eu já sou meio macaco velho, né? Como diria minha mãe. E aí, quando um cara chama uma pessoa pra ir pra casa dela, assim, logo de início, eu imagino, pode ser que eu estou, sei lá, generalizando demais, mas eu, no meu íntimo, imagino que o cara já quer ir pros finalmente, né? E aí eu meio que dei aquela titubeada assim e falei: ah, olha, cara, infelizmente não vai rolar, eu não te conheço, acabei de te conhecer, vai que você é um psicopata ou então só quer mesmo transar comigo, né? E aí o cara disse: ah, eu queria mesmo te conhecer assim mais intimamente e tal. Que é porque essa é uma ótima maneira de conhecer pessoas, né? Aí eu fiquei tipo, o quê? Você quer conhecer o quê? Meu corpo sensual? Porque é só isso que você tá querendo conhecer, né? Eu pensando, só que eu não falei pro cara. E aí eu simplesmente fui lá e desfiz o match. E fiquei pensando naquilo durante algum tempo, pensando que eu tinha dado azar e tal, e continuei lá no Tinder da vida. Eu encontrei outros caras, outros rapazes que também tinham o mesmo tipo de pensamento. E eu ficava pensando, caramba, velho, todo mundo aqui só quer isso, só quer conhecer alguém e ir pros finalmente, sério? Mas eu, como boa leonina, continuei persistindo no erro, né? E continuei lá no aplicativo. Até que, certa altura do campeonato, eu dei match com. Eu ia falar o nome do cara aqui. Não quero processos. Mas talvez eu. Talvez não, eu acho que ele ainda me segue no Instagram. Enfim, se ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai saber que eu não vou falar dele. Era um cara bonito, meu estilo assim. E o cara era meio esquisito. E eu tava tão carente naquela época, tão carente, que eu não me toquei para os sinais. Mas enfim, eu fiquei conversando com esse cara aí mais ou menos um mês e meio. E logo no início da conversa, a gente só conversava mesmo pelo chat, e depois a gente trocou o telefone e passamos a conversar por chamada de áudio, né? E todas as noites ele me ligava e tal. Ele dizia que trabalhava em um restaurante lá na Orla de João Pessoa e que ele era sobrinho do cara do restaurante, do dono. Eu não sei se isso é verdade, porque eu nunca fui, mas enfim, era um restaurante bem chique lá. E esse cara dizia que tinha ido pra lá, ele era de São Paulo, e que ele foi contando a história dele, né? A história da vida dele e tal. Eu tinha dito que ele já tinha batido em um cara por causa de uma ex que ele gostava, e eu, tipo, tá, ok, vamos aceitar isso. Aí ele disse que se envolveu com drogas e foi preso, aí eu, tá, ok, vamos aceitar isso. Isso tudo por causa de carência, gente. Olha só a merda que eu tava me metendo. Mas ok, beleza. E aí ele disse que tinha mudado, que estava trabalhando e tal, enfim, pipipi, papapá, aquela conversa ladainha, né? Enchendo linguiça pra me enrolar. E eu caindo de idiota que eu era. Carência. E eu lembro que a gente conversou bastante, até por telefone, celular. E aí depois a gente marcou de se encontrar em um shopping lá. E nos vimos, rolou química e tal, só que eu fiquei com um pouquinho de medo dele. Não sei porquê, mas eu fiquei assim, sabe? Um pouquinho de medo. E aí eu lembro que a gente foi na praça, a gente foi no shopping, andamos um pouquinho. E aí eu falei, ah, olha, eu preciso voltar pra casa, porque minha mãe tá esperando. Isso não era desculpa, era verdade mesmo. Minha mãe estava me esperando pra fazer alguma coisa que eu não lembro o que. E aí, esse cara tinha um carro, e aí eu entrei no carro dele, ele parece que eu não lembro, eu acho que ele abriu a porta pra mim. Eu falei, ok, beleza, massa, ele tá sendo gentil comigo. E aí, quando eu abri a porta do carro, aliás, quando ele abriu a porta do carro, eu já vi assim, sujinho o carro. Sujinho não, muito sujo, sério, tava muito sujo. E eu, ok, vamos relevar isso também. Ele contou pra mim que ele não tinha carteira de motorista, e eu fiquei assim, já assustada, né? E aí ele
ligou o carro, não colocou o cinto. Eu perguntei, ué, você não vai colocar o cinto não? Ele falou, não, precisa, aqui não precisa, não tem problema. E o cara simplesmente ligou o carro e saiu varado. Tipo, parecia que eu tava numa corrida de Fórmula 1. O cara não respeitou o sinal, dava curvas horríveis. E eu fiquei super assustada, achei que o cara ia até me sequestrar nessa história. Mas que bom que não, e ele me levou pra casa. Se minha mãe estiver ouvindo esse vídeo, ela vai infartar. Porque eu acho que eu não contei essa história pra ela. Aliás, eu nem contei que eu tinha esses encontros com alguns rapazes lá dos aplicativos da vida. E enfim. Beleza, esse foi meu primeiro encontro com esse rapaz aí da praia. E já tinham todos esses sinais, mas eu estava carente, o cara era bonito e eu queria achando que ia lá redimir o cara e consertar ele com um relacionamento futuro. Sei lá o que se passava na minha cabeça, mas ok, continuei insistindo nisso. Continuamos conversando por vídeo não, por áudio. Ele me ligava todas as noites no trabalho, blá blá blá. E o cara começou a falar sobre relacionamento, namoro. E aí ele dizia, cara, eu gostei de você, você parece uma menina bacana e tal, mas eu não acredito em relacionamento, em um namoro, você conhecer a pessoa de uma maneira íntima. Eu, oi, como assim de uma maneira íntima? E o cara falou que queria que eu fosse pra cama com ele. E aí eu falei, olha, eu nem te conheço direito, a gente se conheceu aí, nos vimos uma vez, ou duas, não lembro, nem contei outra vez que a gente se viu, mas enfim. Eu disse, olha, eu não te conheço direito, como é que você quer me levar pra cama? Porque eu, assim, no meu íntimo, sou um pouco conservadora, né? Eu não iria pra cama com qualquer pessoa. Deus me livre, inclusive. E o cara ficava falando sobre isso, sobre me levar pra cama. E aí o cara falava lá sobre me levar pra cama e só assim ele saberia se valeria a pena, porque ele iria saber se o meu sexo era bom ou não, enfim. E ficou insistindo nessa coisa aí toda. E eu só rejeitando, né? Porque ele falou sobre todos aqueles outros defeitos dele e eu relevei, mas quando chegou nessa parte eu já não quis. E aí, ok, ele desistiu dessa história de sexo, aparentemente, e começou a falar sobre, vamos lá em casa ver um filme, vamos lá em casa pra você conhecer meu cachorro. E eu já sou macaca velha, né, gente? Como eu disse pra vocês, já tô esperta nesse negócio. E sabia o que ele queria, né? E eu só negando. E eu lembro que nessa época eu tinha 2 colegas de escola, que Deus os tenha, porque eles não são mais meus amigos e... Enfim, não fazem falta, mas enfim. E esses meus colegas me diziam, olha, tu conheceu esse cara, tu viu, tu ouviu os problemas que ele te contou que tinha e tu quer mesmo ir na casa dele? Ou tu pensa mesmo em ir na casa dele? Tu nem sabe quem ele é de verdade, vai que ele te mate lá, ninguém nem vai saber onde é que tu tá. E eu pensei mesmo nessa história que eles estavam me falando e acabei nem indo, nem cogitando a ideia de ir na casa desse cara. Lembro que eu falei pra ele que eu não ia, que eu sabia o que ele queria comigo e que não ia rolar. E aí esse cara desapareceu durante umas 2 semanas. E eu, obviamente, senti falta, mas eu não fui atrás porque eu sou uma pessoa orgulhosa, apesar de um pouco carente de atenção. Eu não fui atrás mesmo. E aí ele voltou falando. Aliás, ele nem voltou, ele postou no Instagram dele uma foto com uma mocinha. E essa mocinha estava se declarando pra ele. E aí eu só coloquei algum emoji de deboche, alguma coisa do tipo, enfim. E aí o cara foi lá no meu privado e disse, olha, eu tô com essa menina porque você não quis me dar o que eu queria. E ela me daria. E aí eu, beleza então, fica com ela. E segui minha vida, né? Daí eu continuei lá nos aplicativos da vida, conhecendo pessoas. E esse cara voltou, acho mais ou menos depois de um mês. Falando que não tinha dado certo lá com essa menina, o namoro dele. E que ele tinha se arrependido e blá blá blá. Detalhe que a gente só se viu umas 2 vezes, eu acho. E ele fez esse auê todo aí.
Mas enfim, como eu disse pra vocês, eu sou um pouco rancorosa, né? E aí eu acabei cagando na cabeça dele e segui minha vida. E ele seguiu a dele. Nem sei se ele tá assistindo esse vídeo, ouvindo, sei lá. Mas com certeza, se ele estiver, ele vai saber que eu estou falando dele. Não sinto ressentimento, nem raiva, nem rancor, nada do tipo, tá? Espero que você esteja bem, seguindo sua vida, que eu já segui a minha. Beijo bem grande pra você, amore. E tem muitos outros casos que aconteceram aí comigo. Mas enfim, eu contei 2 pra vocês só pra fazer o teste. E eu quero saber o que vocês acharam desse formato de vídeo. Eu tô pensando em fazer esses tipos de vídeo assim e liberar um por semana. O que vocês acham? Faço um vlog ou faço um vídeo assim conversando e o outro um podcast? Não sei, o que vocês acham? Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Como eu disse pra vocês, é só um teste. Mas se ele tiver sucesso, tiver um bom desempenho, um bom engajamento aqui, muitos likes, muitos comentários, enfim, muitas visualizações, eu posso trazer mais, com mais conversas e até participações. Eu já até, inclusive, chamei uma amiga pra gravar comigo. E bora ver, né? Bora ver o que vai dar. É isso, gente. Eu vou encerrando esse áudio, vídeo, não sei como é que eu chamo, por aqui. Não esqueçam de deixar o seu joinha, porque isso é muito importante, tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo, também se inscreve, se você ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo novos temas pra mim, pra eu trazer aqui pra vocês, pra conversar, brincar, enfim. É isso, gente. Um beijo bem grande no coração de vocês, ó. E até o próximo vídeo. Tchau!